Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 32, diz assim o texto: E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Meus amigos, os discípulos de Jesus, eles caminhavam para Emaús, tomados pela frustração, pela decepção e pela sensação de que tudo havia terminado. Quantas das vezes achamos que tudo se foi? Quantas das vezes achamos que tudo havia se perdido, somente porque alguma coisa não tinha acontecido justamente como nós desejávamos? Mas eu quero te convidar a crer. Creia, melhor é o final das coisas do que o seu princípio. Pode ser que não tenhamos conquistado no início das tentativas. Pode ser que um filho, um amigo, um parente que tanto oramos não tenha sido liberto ainda. Porém, pode ser que a cura de uma enfermidade ou um emprego que tanto tínhamos desejado não deu certo, não chegou na hora que tanto havíamos pedido. Mas eu preciso te dizer que em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz logo no início desse capítulo, ele declara para cada um de nós: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Meus irmãos, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, no tempo determinado, veremos a mão de Deus se manifestar e será a nosso favor. Alguns dos discípulos achavam que a cruz ela havia apagado as suas expectativas, mesmo falando sobre Jesus e com Jesus. Eles não conseguiam reconhecer. Então o próprio Cristo se aproxima, o próprio Cristo caminha com eles e começa a abrir as Escrituras, mostrando que o sofrimento fazia parte do plano de Deus, o plano dessa salvação. Daí então o coração deles começa a arder antes mesmo que os olhos fossem abertos. A chama e a fé, ela veio pelo conhecimento, pelo ouvir a palavra de Deus. E esse texto, ele nos ensina que o coração do cristão, ele não arde por emoções passageiras. O coração do cristão, ele arde pela ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Cristo. A pergunta que nos fazemos aqui é: quantos de nós até achamos que temos caminhado com Jesus, porém não sentimos mais arder o nosso coração? O nosso coração, ele ainda tem ardido mais por Cristo ou tem sido igual às coisas desse mundo? E desse nosso texto, nós vamos apresentar algumas lições preciosas para a nossa vida. A primeira lição que eu vou apresentar é que o coração arde quando Jesus caminha conosco, da ministração da sua palavra, da palavra vida viva a cada um de nós. Muitas das vezes estamos tão envolvidos com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas perdas, e não percebemos que Cristo está sempre ao nosso lado. Você já percebeu? Jesus, ele está sim ao nosso lado. Mas eu preciso te lembrar que, ainda assim, com tudo isso, ele, Jesus, ele caminha sempre conosco. Ele, Jesus, escuta sim a nossa oração e ele nunca nos abandona quando permanecemos no caminho. Meus amados, mesmo quando a fé está fraca, a presença de Jesus, ela continua e ela é real. O coração começa a arder não porque entendemos tudo, mas porque ele, o nosso Deus, Cristo, permanece fiel. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ei, Cristo nunca vai nos deixar, ele nunca vai nos abandonar, nem muito menos nos deixar desamparados. A segunda lição com o nosso texto é que o coração arde quando a palavra é aberta com revelação da verdade. O texto diz assim claramente: quando nos abria as Escrituras. Não era apenas leitura, era revelação.
era a manifestação da verdade. A palavra de Deus, ela é explicada pelo próprio Jesus. Ela produz alegria e renovo em nosso interior, discernimento espiritual e esperança renovada. Quando em nossas vidas, em nossa caminhada, cremos que a Bíblia não é apenas um amontoado de letras, mas sim é a própria voz de Deus aos nossos corações. É Deus falando conosco, algo importante que muda tudo dentro de nós. O Espírito Santo, meus irmãos, ele transforma texto em vida, doutrina em direção, conhecimento em vida, presença em comunhão e, principalmente, o mais importante, nos apresenta que somente em Jesus Cristo podemos obter a nossa salvação. Salmo 119, versículo 130 diz assim: a exposição, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes, aos simples. Amém? E a nossa terceira lição, o terceiro aprendizado que podemos extrair do texto é que um coração que arde pela palavra de Deus, ele não consegue permanecer o mesmo. Depois que reconheceram Jesus, os discípulos imediatamente voltaram para Jerusalém. Meus amados, nos é necessário estar em Jerusalém. Nos é necessário estar na palavra em Jesus Cristo. O coração que arde por Cristo, ele gera movimento, ele não fica parado. O coração que arde por Cristo, ele gera testemunho. O coração, meus irmãos, o coração que arde pela palavra de Deus, ele gera testemunho e conduz à salvação. Meus amados, quem foi tocado pela palavra de Deus nunca mais será o mesmo. Quem foi tocado pela palavra de Deus não consegue ficar em silêncio, sempre vai desejar ser um instrumento da pregação e expansão da palavra e do reino de Deus. Meus irmãos, o poder da palavra de Deus, ela nos faz retornar ao caminho, no caminho da missão que Deus determinou para cada um de nós: pregar, ide e pregar o evangelho a toda criatura. A comunhão e o anúncio da ressurreição. O ardor que explode em nosso coração, ele nos envia de volta a compartilhar o amor que Cristo tem por cada um de nós. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Deus, somente Ele tem a vida eterna ao lado dele. Ao aplicarmos o texto à nossa vida, nos questionamos, nos perguntamos: o que tem feito o seu, o meu, o nosso coração arder nos dias atuais? Nesses dias, as coisas deste mundo ou a exposição da palavra de Deus? Meus irmãos, peçamos ao Senhor, peçamos sim, peça que toda vez em que abrimos as Escrituras, o Espírito Santo, ele renove a paixão pela palavra e nos devolva o ardor da esperança na caminhada com Cristo, mesmo quando tudo esteja difícil e doloroso, mesmo quando aos nossos olhos tudo pareça perdido, mas creia na nossa vida, a última palavra sempre será de Jesus. Que toda dificuldade do dia a dia seja mais uma motivação de fé e nos preencha de esperança na volta de Cristo Jesus para buscar o seu povo, que vem buscar a sua igreja. Abacuque capítulo 3, verso 2 vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e faze-a conhecida da tua ira. Lembra-te da misericórdia. Que ao ouvirmos a palavra de Deus, o nosso coração sempre vem arder no amor, arder na alegria e na esperança da salvação que obtemos somente em Cristo Jesus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.